meu nome é Clarissa e aqui no meu canal no YouTube eu falo principalmente sobre mercado de trabalho e carreira na Alemanha, além de mostrar um pouquinho, né, da minha vida, da minha rotina como imigrante por aqui. No vídeo de hoje, na verdade, eu vou contar pra vocês como que eu vim parar na Alemanha, porque uma das perguntas que eu recebo muito é: Mas Clarissa, por que você foi morar na Alemanha sem falar alemão? O que aconteceu? Você é uma pessoa tão organizada e você fala tanta importância de aprender o idioma. Como você foi parar na Alemanha sem falar alemão? Bom, hoje eu vou contar pra você essa história, porque eu acho que eu já falei um pouquinho em vários lugares diferentes, né? Eu já contei um pouquinho no Instagram, já contei um pouquinho em lives em outros canais, mas eu acho que aqui eu nunca tinha contado essa história. Então hoje eu vou desvendar para vocês o grande mistério da minha mudança para a Alemanha. O primeiro disclaimer muito importante para essa história é que até 2012 eu sinceramente nunca tinha pensado em morar fora do Brasil. Apesar disso, eu gostava muito de viajar e isso é uma coisa que os meus pais, eles sempre incentivaram muito, né? Eles ensinaram tanto pra mim quanto pros meus irmãos que viajar não é só lazer, não é só pra aproveitar, é também uma experiência de aprendizado, que você precisa conhecer as culturas diferentes, você precisa entender os aspectos históricos das regiões que você tá indo visitar, pra também conseguir ter um discernimento a respeito do porquê as pessoas vivem daquele jeito, porquê que elas têm costumes diferentes e que tudo isso são experiências educacionais que você só vai ter viajando, você não vai aprender isso em nenhum outro lugar. Então, por conta disso, sempre foi muito importante para os meus pais que a gente estudasse inglês. Eu fiquei muito tempo, né, fazendo curso de inglês quando eu era adolescente e eles sempre martelavam muito também a questão do intercâmbio, porque para pegar aquele aperfeiçoamento final, assim, do inglês e para ter um refinamento do idioma, é muito importante que você realmente tenha uma experiência morando em algum lugar que fala inglês como idioma local. Essa fluência realmente é uma coisa que só vem com muita prática, assim, do dia a dia. Existem questões muito do cotidiano que você só vai aprender uma vez que está em uma região que fala inglês. Só que eu confesso que esse negócio do intercâmbio era uma coisa que eu sempre ficava jogando pra frente, assim, eu me enrolava, porque eu não queria fazer intercâmbio antes de ter 18 anos, porque eu achava, assim, que eu tinha algumas amigas que tinham feito, né, um ano de ensino médio fora e tal, mas que existem algumas questões aí que você, alguns cuidados que você precisa tomar quando você é menor de idade e tá indo no exterior, e tá indo pro exterior sozinho. Aí eu queria esperar até ter 18 anos. Aí quando eu tinha 18 anos, eu não passei no vestibular de primeira. Eu tenho algum outro vídeo, assim, que eu falo um pouco mais sobre isso, mas na minha época a gente fazia vestibular pra entrar na faculdade, e aí eu não passei no vestibular de primeira. Aí eu tive que fazer cursinho. Aí eu não queria entrar na faculdade mais tarde ainda por ter feito intercâmbio. Eu queria fazer o cursinho e passar na faculdade e entrar na faculdade logo. Aí quando eu entrei na faculdade, eu me ferrei um monte na UDESC, eu reprovei um monte de matéria. Aí eu pensava, meu Deus, eu estou atrasada mais ainda. Olha as ideias da pessoa, né? Enfim. E aí eu não vou me formar nunca, então agora também não é uma boa época pra eu fazer intercâmbio. O que vou fazer da minha vida? Então, ali quando eu tava na faculdade, eu entrei em um grande parafuso emocional. E obviamente que como meus pais sabiam, né, que eu tinha essa tendência a ficar me enrolando e a ficar postergando esse negócio do intercâmbio, eles meio que ficavam assim, né, mas por que você não, né, tira um tempo, vai fazer alguma coisa diferente, vai se parecer pra você, né, tentar se distanciar um pouco desses questionamentos que você tem agora, talvez seja uma boa ideia pra você realmente colocar as coisas em perspectiva e decidir o que você vai fazer e tal. Aí tudo bem. E aquilo pareceu uma ótima ideia. Então o que foi que eu fiz? Eu fui para Oxford. Eu sempre achei a Inglaterra, assim, aquele inglês britânico maravilhoso, muito charmoso, muito chique, então eu queria muito estudar lá. E aí eu fiz um curso de idioma, né, fiz um curso de inglês em Oxford, naquele período que a gente tem de férias ali do final do ano. Então ali dezembro, janeiro, fevereiro, aqueles meses que a gente fica de férias, né, de verão no Brasil, eu fiquei em Oxford estudando o idioma. Isso foi ali no final de 2011, 2012, então eu fui pra lá, fui estudar, eu viajava um pouquinho, aí eu curtia a vida doidado e um negócio que eu achei que, né, ia me ajudar aí a decidir o rumo da minha vida, na verdade, trouxe mais uma série de questionamentos. Então, quando eu voltei, eu passei por uma pequena crise existencial, confesso, primeiramente porque eu cheguei à conclusão que a UDESC estava, na verdade, atrasando a minha vida, mas em segundo lugar, eu também comecei a perceber uma coisa que eu não sabia que me incomodava tanto, que era a questão da segurança. E
Isso é uma coisa muito doida, né? É até meio difícil de explicar, na verdade, agora aqui filmando, porque quando eu tava na Inglaterra, eu fazia um monte de coisa sozinha, né? Eu tava lá sozinha. Tudo bem que no intercâmbio você sempre conhece pessoas, mas não são, assim, nossa, seus amigos de longa data, assim. São pessoas que você conheceu ali e tal. E aí, mas eu ia de um lado pro outro, eu ia pra festa sozinha, eu voltava pra casa de madrugada, né? E uma coisa que eu achei bastante curiosa sobre essa experiência é que em nenhum momento, enquanto eu estava estudando na Inglaterra, eu me senti ameaçada, ou eu me senti em perigo, ou eu me senti insegura. E depois que eu voltei pro Brasil, eu percebi quanto do meu tempo, né, na minha rotina, eu passava em alerta, assim, eu passava tendo que tomar uma série de cuidados em relação à minha própria segurança. E isso é uma coisa muito interessante, assim, né, como determinados comportamentos, como determinadas coisas você só consegue enxergar a respeito de si mesmo depois que você sai ali daquela realidade, daquela rotina, enfim, daquela situação que você vive, porque como é uma coisa muito repetitiva, né, que você faz o tempo todo, você meio que não percebe isso. E aí, a partir do momento que você sai daquele ambiente, aquilo ali se torna muito mais nítido. E isso ficou, assim, na minha cabeça durante um tempo. Só que, claro, a vida acontece, não é mesmo? Então eu tinha outras coisas pra resolver, e aí, por mais que aquilo ali tenha ficado na minha cabeça, não foi necessariamente... Bom, primeiro que não era uma coisa que eu podia mudar, né? Que eu podia fazer alguma coisa a respeito, mas, assim, ficou no fundo da minha cabeça e foi só isso que aconteceu. Porque naquele meio, enfim, eu mudei de cidade, porque daí eu mudei de faculdade, a faculdade ficava em outra cidade, aí eu já aproveitei pra me mudar de cidade, e aí eu fui estudar numa universidade particular, e aí eu também precisei arrumar um emprego pra poder pagar a mensalidade da faculdade, que é muito cara. Então, enfim, todas essas coisas acabaram ocupando muito mais espaço na minha cabeça do que realmente essa questão da segurança. E aí, em 2013, o que aconteceu? O meu namorado, na época eu tinha um namoradinho, ele também foi fazer intercâmbio. Isso é muito importante para o plot twist que virá na sequência. Bom, meu namorado também fez engenharia elétrica, né? A gente, inclusive, se conheceu na faculdade, e o que ele fez é que a gente tem que fazer um estágio, né, no Brasil, quando vai se formar na faculdade. Na verdade, não quando vai se formar, mas para que você conclua o seu curso de engenharia no Brasil, você precisa fazer um estágio obrigatório. E aí ele optou por fazer esse estágio na Alemanha. Ele conseguiu uma vaga de estágio em Kassel, só que era um estágio de 1 ano. Geralmente esse estágio que a gente precisa fazer pro curso é de 6 meses, mas a empresa aqui oferecia estágios de no mínimo 1 ano. Então ele fez aí uma manobra com a faculdade para realmente poder passar esse 1 ano na Alemanha morando, trabalhando e estudando alemão. E aí o que aconteceu é que no ano que ele tava aqui, que foi 2013, eu vim também no final do ano, ali naquela mesma época, dezembro, janeiro e fevereiro, eu vim aqui ficar esses meses com ele, né, pra visitar, pra passar Natal e tal. A gente até viajou um pouco, mas como eu não tinha tanta grana assim, a gente acabou ficando mais tempo em casa mesmo, né? A gente viajava assim final de semana, fazia algumas coisas meio perto, mas sempre acabava meio que voltando ali pro apartamento onde ele já morava em função do estágio. E aí, naquele momento, a gente teve uma experiência muito de quem mora aqui, né? Porque por mais que eu tivesse juntado ali o dinheiro que eu tava trabalhando naquele ano pra vir fazer a viagem, ele também tava trabalhando enquanto morava aqui. Então a gente tinha uma noção muito mais clara, assim, né? Do nosso dinheiro, da nossa renda, do que a gente conseguia fazer com aquela grana. E além disso, a gente fazia as mesmas coisas que a gente faz hoje em dia, né? Então a gente ia no supermercado, entendeu? A gente fazia compras pra semana inteira, a gente saía pra jantar, a gente saía pra, enfim, pra ir em parque, pra ir em museu, pra ir em restaurante e tal. Era uma vida bem cotidiana mesmo. E aí, quando a gente voltou pro Brasil, nós passamos por mais uma crise existencial, desta vez uma crise financeira. Porque, né, a gente tava um pouco mais maduro. Eu lembro que quando a gente voltou, assim, a gente ficou um pouco chocado, né, com essa questão do dinheiro. Lógico, o euro não tava custando na época tudo que tá custando hoje, mas mesmo assim, o euro era mais caro. Eu não vou lembrar exatamente quanto que tava a cotação na época, mas eu vou chutar aqui que tava uns 3,80 para 4 reais cada euro, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que mesmo com a conversão, quando a gente voltou, foi um estranhamento muito grande, assim, a gente vê quanto era caro viajar, mesmo dentro do Brasil, assim, pra fazer determinadas coisas. Essas questões mesmo do dia a dia
era um pouco esquisito, assim, foi um choque, na verdade, perceber o quanto o nosso trabalho, né, a nossa renda pelo trabalho não rendia tanto em relação ao que, principalmente pro Leandro, né, que já vou dar um spoiler aqui da história, hoje em dia é meu marido, mas especificamente como ele teve as duas experiências, né, de trabalhar na Alemanha e pagar essas contas em euro e depois trabalhar no Brasil e pagar essas contas em real, eu tinha uma visão muito clara, assim, desse disparate, e aquilo ali foi uma coisa que causou um furor. Então foi mais ou menos por aí que esse negócio de morar fora já começou a tomar forma, sabe? A gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer, pra onde a gente via, mas começamos a ter sérias conversas sobre esse assunto depois dessa experiência aí na Alemanha. E aí, como vocês sabem, né, eu sou uma pessoa muito planejadora, eu já comecei aqui com os meus neurônios a fazer uma série de planos. Então, primeiramente, eu ia terminar a faculdade, aí depois a gente ia juntar dinheiro, e aí depois a gente ia pro exterior. Isso era o que fazia sentido na minha cabeça. E aí, como o Leandro tem cidadania italiana, a gente começou a olhar muito pra Europa, né? Porque essas questões de visto, elas ficavam muito mais simples, na verdade, em relação a, por exemplo, se você compara, sei lá, com o Canadá, com os Estados Unidos, com a Austrália e tal. E pra mim, particularmente, era mais negócio ir pra um lugar que falasse inglês, porque era o único segundo idioma que eu falava até a época, né? Então a gente começou a pesquisar muito sobre o Reino Unido, principalmente a Inglaterra e a Irlanda. A gente fez uma lista, assim, de cidades que a gente achava legal e que, pelo que a gente tinha visto, assim, tinha super a ver com a gente, que tinham boas oportunidades de emprego na nossa área. Tipo, tava tudo tomando forma, assim, super encaminhado e tal. Eis que estamos agora no ano de 2016. O que aconteceu no ano de 2016? Um grande balde de água fria na minha cabeça chamado Brexit. E foi justamente em 2016 que a gente tinha, assim, terminado a fase de planejamento e ia focar só em juntar dinheiro, né? A gente tinha ali um número, mais ou menos, que a gente queria, uma quantidade de dinheiro que a gente queria juntar antes de ir pro exterior. E era justamente naquele ano que a gente ia começar a focar nisso. E aí, com esse negócio do Brexit, ficou meio esquisito. Aí eu pensei assim, nossa, gente, mudar de país já é uma incerteza tão grande. Será que vale a pena a gente colocar mais essa incerteza aí de visto, principalmente visto que é uma coisa tão séria e que tem impacto em todos os outros aspectos da sua vida? Pensando melhor, a gente achou que o risco era muito grande e aí decidimos mudar a perspectiva de país. Ou seja, refazer toda aquela parte lá da pesquisa e todo aquele planejamento inicial, a gente teve que refazer tudo. Então todo esse trabalho aí de pesquisa que a gente já tinha feito, a gente teve que fazer de novo, né? E dessa vez para vários outros países, porque a gente olhou então a Holanda, olhou a Alemanha, Luxemburgo, a Áustria. E aí a mesma coisa, quais são as melhores cidades, né? Que estão mais alinhadas com o que a gente gosta, o que a gente já conhece, onde tem vaga de emprego na nossa área, onde que dá para trabalhar em inglês. Todas essas coisas a gente teve que fazer tudo de novo. Todo aquele exercício de quanto dinheiro que a gente ia precisar juntar antes de ir, já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas aí a gente teve que fazer toda essa pesquisa de novo. E aí lá fui eu com a minha cabeça planejadora de novo, né? Pensando, não, tudo bem, a gente vai ficar aí mais uns 6 meses, né? Organizando essa parte da pesquisa. Aí nesse meio tempo a gente já vai juntando dinheiro. Então 2016, 2017 a gente vai só juntar dinheiro. Aí em 2017 a gente casa, porque vai facilitar a questão do visto, né? Você ser casado com um cidadão europeu. E aí depois do casamento a gente começa a procurar emprego. Aí esse processo vai demorar uns 6 meses. Esses 6 meses eu uso pra ficar estudando o idioma, né? Vai dar tudo certo. O que aconteceu? O Leandro conseguiu um emprego na Alemanha quando a gente tava na lua de mel. Foi tipo, eu não sei nem colocar em termos a facilidade que foi pra ele conseguir emprego aqui. Porque, lógico, se você parar pra pensar, né, como ele já tinha tido uma experiência de trabalho aqui, ele já tinha uma recomendação de uma empresa alemã, que é uma coisa que, né, eu vivo falando aqui, a importância das cartas de recomendação. Como ele já tinha estudado, já tinha morado aqui um tempo, ele tinha um conhecimento bem alto já do idioma, então isso facilita muito. Aí como tinha o passaporte europeu, não tinha essa questão de visto, esse conjunto, assim, de diferenciais foi o que realmente fez com que fosse muito fácil, na verdade, para ele conseguir um emprego aqui. E não só isso, mas a empresa estava procurando um engenheiro que tivesse o perfil que ele tinha, que tivesse os conhecimentos específicos que ele tinha, já há muito tempo. Então, eles queriam que ele viesse
pra ontem, assim, sabe? E a gente, obviamente, não quis perder a oportunidade, né? Então ele veio antes de mim. Eu ainda fiquei lá no Brasil resolvendo umas burocracias, né? Porque, enfim, a gente precisou voltar da lua de mel. E aí fazer toda a tramitação de apartamento, venda de carro, né? Móveis, um monte de coisa. Eu fiquei lá ainda pra resolver e ele já veio pra Alemanha pra aproveitar aí essa oportunidade de emprego. E aí, como as coisas aconteceram muito mais rápido do que a gente tava esperando, né? O que aconteceu? Eu vim parar na Alemanha sem falar alemão. Bom, e aí agora que eu terminei de contar toda essa novela, eu queria fazer algumas considerações que são muito, muito importantes para essa história. A primeira coisa é que a gente escolheu vir pra Alemanha pra trabalhar, mas existem várias outras coisas que você pode fazer aqui. Você pode fazer estágio, você pode trabalhar como au pair, você pode vir pra estudar idioma, você pode vir pra estudar outra coisa, pra fazer mestrado, doutorado, pra fazer uma pós, uma especialização, enfim, existem várias outras opções caso o seu interesse seja apenas ter uma experiência no exterior. Mas no nosso caso, principalmente no momento ali em que a gente tava, né, logo depois de ter se formado e tal, era muito importante pra gente ter uma experiência de trabalho no exterior. A gente não sabia direito quanto tempo a gente ia ficar fora, né, e quais que seriam os planos depois disso, mas naquele momento especificamente que a gente tava passando na nossa vida, fazia muito sentido vir pra cá pra enriquecer o currículo, né. E a segunda coisa que era muito importante pra gente era o pé de meia. Ter dinheiro pra bancar, assim, as nossas despesas era uma coisa que era muito, muito, muito importante pra mim, porque me trazia muita segurança, assim. Eu pensava muito nessa questão de que, bom, como a gente vai pra trabalhar, por mais que o nosso objetivo seja ir pra Alemanha já empregado, vai saber, né, se o empregador vai gostar do nosso trabalho, de repente vai chegar lá, a gente vai se conhecer e não vai dar certo, ou pra gente, ou pra empresa, e aí vai que a gente perde emprego, como que a gente vai fazer pra manter as contas? E aí, pra evitar esse desconforto, era muito importante pra mim ter pelo menos uma reserva de emergência que fosse o suficiente pra bancar 6 meses dos nossos custos fixos, né, em qualquer um desses países, em qualquer uma dessas cidades que a gente tivesse escolhido. Por isso que aquela parte lá de pesquisa foi um trabalho muito extenso que a gente fez, porque a gente calculou, assim, o custo de vida aproximado pra 2 pessoas em um monte de cidade diferente pela Europa, assim, sabe? E aí, outra coisa que tá muito relacionada a isso é que, por mais que na época, né, a cotação do euro não estivesse tão alta quanto tá hoje, mesmo assim era uma moeda que valia muito mais do que o real, né? E como era muito importante pra mim ter esse montante de dinheiro antes da gente vir pro exterior, em 2016 e 2017 foram 2 anos, assim, que eu não fiz absolutamente mais nada além de trabalhar. Então eu tinha meu emprego durante a semana e aí no final de semana, nós dois, na verdade, éramos tipo assim, o topa tudo por dinheiro, sabe? O Leandro dava aula de alemão no final de semana e eu fazia uma série de coisas, assim. Eu traduzia artigo científico do pessoal que eu conhecia da faculdade, traduzia pra inglês. Eu entregava panfleto, eu trabalhava em feira, eu cuidava de pets, eu levava pets para passear. Eu fazia assim, ó, tipo, o que aparecesse, o que eu via de oportunidade pra ganhar dinheiro, eu agarrava pra chegar o mais perto aí desse nosso objetivo financeiro e o mais rápido possível, né? E aí, por conta disso, não tinha a menor condição de eu encaixar um curso de alemão. Por isso que eu tinha feito, né, aquelas etapas assim na minha cabeça, né? Primeiro procurar as informações, depois juntar o dinheiro e aí depois o idioma, porque pra mim essas eram as coisas mais importantes. E foi assim que eu vim parar na Alemanha sem falar alemão. É uma coisa que eu recomendo? Não! Falar o idioma local é sempre muito melhor para sua adaptação. Você vai conseguir fazer amigos mais rápido, você vai conseguir se sentir independente mais rápido, a sua vida vai ser mais fácil, vai ser muito, muito melhor. Mas no meu caso, em função da minha rotina, eu não tinha a menor condição de fazer isso. Por isso que eu falo tanto aqui no meu canal que a primeira coisa que você precisa fazer quando decide morar no exterior é definir as suas prioridades. E só você vai saber quais que são as coisas mais importantes para você. Mas enfim, eu venho aprendendo alemão desde que a gente se mudou pra Colônia, isso já faz um pouco mais de 3 anos, apesar de que eu não sei, né, se 2020 e 2021 contam aí nessa matemática, mas essa já é outra história. Por enquanto estamos muito felizes aqui, a gente não pensa em voltar pro Brasil, mas o amanhã a gente nunca sabe, não é mesmo? O meu objetivo hoje era contar a minha trajetória até chegar na Alemanha. Espero que tenha sido inspirador para você que tá planejando aí essa mudança para o exterior também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Primeiro, porque isso me ajuda muito. E segundo, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e até o próximo.